CBN Noite Total. Estamos também com transmissão de imagem pelo Facebook com o nosso convidado, que é o Gilberto Cury. Ele é o fundador e é o presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Vamos entender o que é a programação neurolinguística, quais são as técnicas, as aplicações, as dicas práticas para os nossos ouvintes que podem mandar as suas perguntas pelo site, pelo e-mail tania.morales@cbn.com.br ou pelo Facebook com a nossa transmissão de imagem, também é um canal para você participar. Gilberto Cury, explica pra gente o que é a programação neurolinguística. Pois é, Tânia. Existe uma definição técnica. A definição técnica de programação neurolinguística é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. Ou seja, como é que a gente faz para ficar alegre, para ficar triste, para gostar, para não gostar, para querer, para não querer, para se motivar, para se desmotivar, né? Em outras formas de definir, assim, é a ciência do como. Que a programação neurolinguística ensina você muitas maneiras, uma enorme caixa de ferramentas para você usar no que quer que você faça, e nos seus diversos papéis, pessoais, profissionais, sociais, enfim. Então, porque assim, a gente não nasce com o manual do proprietário, né? Seria bom. Não, mas você não tem sabemos. Eu não, quero um, não se você tiver. Estou buscando ainda. Programação neurolinguística vai te ajudar a escrever o seu próprio manual do proprietário. Você vai decifrar o seu funcionamento cerebral? Vai entender a sua melhor forma de como comportamento? você funciona. Vai entender melhor como você pensa as coisas. Vai entender melhor aquela vozinha interna que todo mundo tem, que às vezes é um pouco mais crítica do que a gente gostaria. Mas é o quê? É uma terapia? Suas emoções. Você pode até chamar de terapia, mas é um conjunto de ferramentas que também pode ser usado como terapia por um terapeuta devidamente formado, né? Mas não é um conjunto, uma técnica terapêutica. É um conjunto de ferramentas para ajudar o ser humano a ser mais feliz e para fazer melhor o que ele faz. É o estudo da excelência. Gilberto Cury, vamos... Muito aberto, né? E tem muitas aplicações, pelo que nós estávamos conversando fora do ar. É uma coisa, é um universo. Mas assim, para exemplificarmos para o nosso ouvinte com alguma situação prática, em que medida a programação neurolinguística pode ajudar? Pode ajudar, veja, no seu papel profissional, por exemplo, para quem é vendedor. Se bem que a gente dá cursos de vendas e dá curso de comunicação para o seu lado vendedor, né? Porque todos somos vendedores. Mas um curso de vendas vai dar para o vendedor um conjunto de ferramentas para ele ser um vendedor mais eficiente. Um curso de liderança vai dar um conjunto de ferramentas para o líder se tornar um líder melhor do que ele já é, né? Na realidade é como nos tornarmos seres humanos mais do jeito que a gente gostaria de ser. Porque ninguém é perfeito, certo? Nem a PNL vai fazer as pessoas se tornarem perfeitas. Mas a gente é um modelo de ser humano que nós gostaríamos de ser e ficamos tentando chegar lá. Neurolinguística te ajuda a chegar lá. Mas aí, bem objetivamente, eu quero ser uma boa vendedora. Então tem técnicas específicas, super práticas específicas para isso. De linguagem, de acompanhamento, como conseguir a adesão ou a aprovação do cliente de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Nossa, esse é o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo. Qual que é a dica? Deve ter muita. Não deve ser nada simples. A mas dica principal chama respeito. A dica principal chama prestar atenção no outro. Essa é a dica principal. E aí, porque comunicação é um evento de duas vias. Vai e volta. Muita gente acha que comunicação é uma via só. A gente só fala e o outro ouve. Né? Não é à toa que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Tem gente que acha que tem 4 bocas e meio ouvido. Né? E tem gente, por outro lado, que acha que tem 4 ouvidos e meia boca. Sim. Mas então, aí um bom vendedor, ele tem que também fazer esse feedback. Ouvir, o bom vendedor, respeitar. Isso. O bom vendedor é aquele que satisfaz o critério do comprador. Neurolinguística, por exemplo, vai te dar técnicas para identificar que critério o comprador usa para decidir, para poder ajudá-lo na decisão de uma maneira mais fácil, mais intensa. Porque eu posso vender um mesmo produto de muitas maneiras diferentes. Se eu vender do jeito que meu comprador está interessado, ele vai comprar. Sim, mas... Aí você precisa perceber
o que o seu comprador quer e se apresentar, isso, se comunicar, e aí a comunicação... Mostrar a informação de uma maneira que seja fácil para o comprador entender. E na realidade, Tânia, os compradores são os outros 7 bilhões de pessoas do planeta. A gente é vendedor o tempo inteiro. A gente está vendendo um projeto, uma ideia, um filme para ir com um amigo, ou, enfim. Nós estamos tem gente que vende profissionalmente e ganha dinheiro com isso. É uma profissão. Mas, de uma forma mais genérica, todos nós somos vendedores. Sim, de nós mesmos, quando vamos procurar um emprego. O Alexandre pergunta aqui, por que a palavra não deve ser evitada na PNL, né, que é a Programação Neurolinguística? É assim, não é que deve ser evitada, mas você precisa saber o que você está fazendo, né? Porque a primeira regra do bom negociador, temos 20 primeiras regras do bom negociador, essa é uma delas. O bom negociador não fala do que ele não quer, ele fala do que ele quer. Se eu peço para o meu filho, por exemplo, Pedrinho, vai buscar aquela jarra d'água, traz aqui, cuidado para não derrubar. Quando eu digo cuidado para não derrubar, ele vai derrubar. O Pedrinho ensaiou na cabeça dele, para entender o que eu falei, ele ensaiou derrubar. Não quer dizer que vai derrubar necessariamente, mas aumente muito a chance. Quer ver? Eu pergunto uma coisa para você, Tânia. Todo mundo acha que existe força do pensamento positivo, não é? Sim, pois fala-se muito. Mas não existe força do pensamento positivo. Existe força do pensamento afirmativo. Se eu for fazer, vamos supor que eu vou fazer um exame para juiz, que é um exame muito difícil, né? Estudei muito, mas aí antes do exame eu vou fazer pensamento positivo. Então eu vou pensar, na hora do exame eu não vou ficar nervoso. Na hora do exame eu não vou esquecer tudo. Depois eu fico nervoso, esqueço tudo, porque eu ensaiei na minha cabeça. Eu devia dizer, na hora do exame eu vou ficar calmo. Na hora do exame, né, eu vou me lembrar de tudo que eu estudei. Não é porque você pensou que vai necessariamente acontecer. Mas quanto mais você ensaiar na sua cabeça, mais chance tem de acontecer. E a linguagem é fundamental? Os termos que você vai usar? A linguagem é fundamental, porque palavras são gatilhos que disparam experiências na nossa cabeça. Se eu disser para vocês Dransky, não fez sentido nenhum, fez? Não. Porque não tem uma representação. Mas se eu disser mesa bonita, na sua cabeça vem uma experiência de mesa bonita, não é? Sim. Então, palavras são gatilhos que disparam determinadas experiências na nossa cabeça. O bom negociador sabe disso. E a palavra sozinha não dá conta da comunicação, né? Não é a linguagem, ela não esgota a linguagem, a palavra. Isso, Tânia, veja. E aí entra um aspecto também muito sutil da comunicação que a neurolinguística se apropria. Então, na comunicação, as palavras, na realidade, carregam só 7% da comunicação. 38% é como as palavras são ditas. E 55% da comunicação é não verbal. Quando as pessoas... Seus filhos fazem o que você diz ou fazem o que você faz? O que você faz, né? É assim. Muitas vezes eu faço um exercício, quando eu estou na frente de uma turma, dando uma aula, eu levanto a minha mão com o polegar direito para cima. E digo para as pessoas, levante o seu indicador direito, mas eu mostro o meu polegar direito levantado. A esmagadora maioria das pessoas levanta o polegar e não faz o que eu pedi, que foi levantar o indicador. Né? Então, palavras são só 7%. Lembra que a gente conversou agora há pouco. E-mail, WhatsApp, Messenger, essas coisas que a gente digita, carregam só 7% da informação e a gente acha que está mandando 100%. Eles são um grande promovedor de maus entendidos. Muitas vezes a gente manda uma mensagem de um jeito e a pessoa que a recebe lê de outro jeito. Tem muitas empresas hoje já estabelecendo políticas, regras para uso de e-mail. E-mail é bom, é rápido, fácil, barato, para informações práticas, datas, números, fatos. Para julgamentos, não é bom. É melhor falar pessoalmente. Sim, ou por telefone ou pessoalmente. Porque você dá conta dessa diversidade de possibilidades de... Há mais informação do que só as palavras. Exato. Que são só 7%. Você tem a entonação e tal. Isso tudo, para você estabelecer uma comunicação, você precisa saber fazer uso. Saber fazer uso do melhor tom de voz. Tem gente que faz isso tão bem, Tânia. É assim, você pode mandar alguém para o inferno. Se mandar com jeitinho, a pessoa vai.
é o jeito de falar, não é tanto o que fala também. Sei. Óbvio que o que fala conta, mas conta muito o jeito Mas de aí, falar. se nós dominamos as técnicas, nós vamos virar o quê? Manipuladores? Porque você vai mandar a pessoa pro inferno, não é um negócio legal. Mas aí você vai fazer com que ela ache legal ir pro inferno. Então, não deixa de ser também uma forma... Veja, manipulação tudo é, né? Nós todos estamos o tempo todo influenciando as pessoas. Agora, depende de quais são os seus objetivos, que critérios você está usando. Tem gente que é do bem, tem gente que não é do bem. Tem bons profissionais e não tão bons profissionais em todas as áreas. Tudo isso é manipulação. Eu prefiro chamar de influência. Programação neurolinguística vai sim aumentar o seu poder de influência. Agora, se você faz isso por mal, você vai ter menos amigos na vida. Se você faz isso por bem, você vai ter mais amigos querendo te ajudar na hora que você precisar e vai ter mais convite para almoçar. É, né? Muito bem, Gilberto Cury, que é fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, hoje conosco no programa. Você pode participar pelo site, também pelo Facebook. Estamos fazendo uma transmissão com imagem pelo Facebook da CBN. Nós vamos aqui ao Repórter CBN e voltamos com a nossa conversa. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. É melhor ter. Terça-feira, 22 de novembro, o brasileiro perdeu em média 1/3 da sua riqueza desde 2011, com a desvalorização cambial. Segundo o relatório do Banco Crédito Suíço, entre 2000 e 2011, a riqueza média por adulto no país saltou de 8 mil para 27 mil dólares. Atualmente, esse valor caiu para a faixa dos 18 mil dólares. Segundo o estudo, a geração da riqueza em reais continuou subindo, mas os ganhos foram corroídos pela inflação. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deu parecer favorável a 4 projetos do pacote de austeridade do governador Luiz Fernando Pezão. São eles: enviar cobranças para os contribuintes pela internet, extinção dos programas Renda Melhor e Renda Jovem, aumento do ICMS e aumento de salários de servidores adiado para 2020. O texto ainda vai ser analisado em plenário em dezembro. A Organização Mundial da Saúde anunciou que o Brasil ainda poderá ter 1.000 novos casos de microcefalia ligados ao vírus da Zika nos próximos meses. A entidade estima que o total de ocorrências ultrapasse 3.100 antes de o verão começar no país. Na semana passada, no entanto, a OMS anunciou que o vírus da Zika e seus transtornos neurológicos não são mais uma emergência internacional. A Receita Federal dos Estados Unidos informou que a fundação beneficente do presidente eleito Donald Trump realizou operações de seu próprio interesse. De acordo com o documento, a entidade fez pagamentos a pessoas com acesso a informações privilegiadas, o que pode levar a impostos adicionais e penalidades. Durante a campanha, Hillary Clinton acusou Trump de fazer operações para beneficiar a si próprio em vez das pessoas atendidas pela fundação. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Bom, estou aqui com o Gilberto Cury, que é presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, conversando conosco. Então vamos assim em termos mais práticos mesmo. O recreador Lambreta, que deve ser uma figura, no Facebook pergunta o seguinte: como faço para aplicar a neurolinguística na minha área? Ele é um recreador, lida com crianças. Como é que a neurolinguística tem algo a acrescentar nessa área? Crianças? Tem, na realidade, como lidar com crianças. A neurolinguística te dá muitas ferramentas que podem ajudar os pais a educar a criança de uma forma melhor, ajudar professores a educar de uma forma melhor, ajudar recreadores a entreter crianças de uma forma melhor. Ou seja, na linguagem, no tipo de atividade que eles desenvolvem com as crianças, como eles fazem isso e tudo mais. É um conjunto de ferramentas que pode ajudar, sim. Não tem aplicação direta, mas tem aplicação na qualidade da interação entre o recreador e as crianças, entre o professor e os alunos, entre os pais e os filhos. Pois é. Os pais e os filhos, esse é um dilema, né? Você convencer o seu filho de que você está falando um negócio que é bom para ele. Qual é a dica, assim, mais
assim, mais objetiva. Veja, depende muito da idade, né? Mas Claro. criança sem limite, adolescente rebelde, adulto problema. Com certeza, criança precisa limite. Adolescente precisa compreensão. Muitos pais têm problema com adolescentes e os chamam de aborrecentes, né? Muitas vezes, porque quando o adolescente, a criança está crescendo, vira adolescente, ela começa a querer aprender mais, a querer se tornar mais independente. E muitos pais tentam evitar que isso aconteça, pedindo que os filhos façam as coisas do jeito deles, os pais. Aí começa a dar conflito. Orientar é uma coisa. Querer que os filhos façam as coisas do nosso jeito não é muito bom. Mas orientar é uma coisa boa. Então, dá problema quando você quer que eles façam do seu jeito e não orienta. É muito mais fácil quando você orienta. Tem vários ouvintes aqui perguntando se a neurolinguística é autoajuda. É autoajuda, e muitas outras coisas são autoajuda, né? O que não é autoajuda? Toda vez que você faz alguma coisa em benefício próprio, se você consegue resolver um problema seu, é autoajuda, né? É só tirar a conotação negativa de autoajuda. Neurolinguística é autoajuda, assim, vai te ajudar muito a ser mais feliz e mais competente. A conotação negativa de autoajuda deve ser algo que não tem um fundamento muito científico e fica mais no acho, né? No achismo e tal, Programação superficial. neurolinguística, Tânia, é absolutamente prática, pragmática. Pragmática quer dizer pão, pão, queijo, queijo. Não tem mágica, não tem invenção. É muito simples Então, mas e aí elegante. como é que faz? A pessoa precisa fazer um curso ou, assim, dando umas dicas aqui para os nossos ouvintes, eles já vão poder desenvolver algumas técnicas na vida deles? Vão com certeza. Pode fazer curso, pode ler livro. No nosso site, pnl.com.br, tem muitas informações úteis. Você pode fazer cursos, pode ter sessões particulares com terapeutas que usam programação neurolinguística, pode ler um livro. Tem muitas maneiras de você aprender a ser o ser humano mais competente, fazer as coisas melhor. Um ouvinte aqui que tem uma autoestima muito baixa, que acha Veja. que o mundo inteiro está meio contra ele. Faz o quê? E autoestima não tem uma solução simples, mas assim, autoestima deriva de autoimagem e autoconceito. A sua autoimagem e autoconceito é desenvolvida até os 7 anos de idade, uma parte mais intensa até os 3 anos de idade. Por isso, crianças pequenas precisam muita atenção, né? Limite, elogio, carinho, para que se sintam amadas e se sintam bem, né? Se isso não acontece, vem sérios problemas de autoestima depois que vão influir na vida da pessoa como um todo, na maneira como ela negocia. Um bom negociador não pode ter baixa autoestima porque ele não vai se dar o direito de pedir coisas ou de negociar direito. Assertividade tem muito a ver com autoestima. Autoestima baixa, então é importante, se você não tem uma autoestima muito boa, veja, todos temos algum probleminha de autoestima. Tem gente que tem um problema, tem gente que tem um problemão, né? Recomendo que você estude o assunto e entenda melhor a origem da sua autoestima para que você possa fazer alguma coisa. Nós temos um curso de autoestima que dura 2 dias. É a solução definitiva para os problemas de autoestima de qualquer um que fizer o curso? Não, não é. Mas vai ajudar a pessoa a entender melhor como isso funciona e poder reverter a curva, poder começar a melhorar Mas aí a ela autoestima começa a se dela. questionar de que forma? Quais são os questionamentos que ela tem que fazer para que o cérebro dela comece a pensar de uma forma diferente? Ela precisa entender melhor quais são os diálogos internos dela. Quem tem autoestima muito baixa se critica muito, tem uma autocrítica muito ativa e feroz às vezes, né? Se eu disser para mim, eu não sou bom nisso, eu posso dizer, eu não sou bom nisso. Eu posso dizer, eu não sou bom nisso. As mesmas palavras, mudando o tom de voz lá dentro da minha cabeça, vai fazer muita diferença. E outra coisa importante que se você tem baixa autoestima, você precisa lembrar do seguinte: você não é seus comportamentos. Eu sou uma pessoa que posso ter alguns problemas de comportamento, posso ter algumas incapacidades, posso cometer erros. Isso não faz de mim uma pessoa pior. Isso faz de mim uma pessoa que precisa aprender mais sobre aquilo. Tem gente que acha que tem que ser o melhor em tudo de todo mundo. Você precisa ser o melhor que você pode. Você não precisa ser melhor que os outros, né? Você tem que ter o direito de pedir ajuda se você precisar. Você tem que ter o direito de errar e corrigir o erro. Você tem o direito de se comunicar como quiser
e assumir as responsabilidades por isso, né? Tudo isso é importante. Mas é como se o cérebro tivesse um padrão e aí você começa a questioná-lo para mudar esse padrão de pensamento. Eu não sei se questionar é a palavra, eu chamaria de reeducação. Porque para eu ter baixa autoestima, eu me eduquei daquela forma. Então, mas aí você vai, por meio das palavras, se reeducar? Entender melhor como não é só por meio das palavras. Né? Algumas pessoas precisam de uma terapia para resolver assuntos, experiências marcantes da vida dela, do passado, porque você só pode sentir hoje o que você aprendeu a sentir no passado. Hoje, um ser humano adulto tem poucas sensações novas que acontecem. A maior parte ele já aprendeu a sentir, boas e ruins, né? Então, muitas vezes, algo acontece e me remete a uma experiência ruim. Às vezes eu só sinto a sensação e não lembro que experiência ruim foi aquela, né? Então, problemas de autoestima têm a ver com a maneira como eu fui educado, com o tipo de pressão que eu sofri na vida e me formei daquela forma. Se eu me formei daquela forma, eu posso me reformar. Há uma flexibilidade no cérebro, segundo... Quem é mais flexível tem mais chance de ser mais feliz. Se eu só tenho um jeito de fazer as coisas, eu viro um robô. Se eu tenho mais caminhos para ir onde eu quero, eu tenho mais chance de ser mais feliz. E aí a linguística te ensina isso, flexibilidade, criatividade. O Márcio Maciel pergunta se ajuda a dormir. E como, por meio da neurolinguística? Depende do que está acontecendo com você. Desculpe, como é o nome dele? O Márcio Maciel Andrade. Márcio, então, falta de sono pode ter vários fatores. Se você tem problema de insônia, primeiro eu sugiro que você, por exemplo, não veja filmes muito excitantes à noite, não veja noticiário que dá aquele monte de notícias às vezes não tão interessantes, não faça joguinho de computador, porque isso tudo excita o cérebro. Sim. E você com o cérebro excitado fica com aquele diálogo interno agitado e aí que a gente não consegue dormir. Sim, mas a neurolinguística especificamente... Olha, tem algumas técnicas que ajudam. Um truque que você pode fazer, por exemplo. Faça 3 afirmações de coisas que você está vendo, com seus olhos abertos ou fechados, porque quando a gente está com o olho fechado, a gente vê imagens internas também, né? 3 afirmações sobre o que você está ouvindo, 3 sobre o que você está sentindo. Aí você faz 2 do que você está ouvindo, 2 do que você está vendo, 2 ouvindo, 2 do que você está sentindo, 1 do que você está vendo, provavelmente aí já virou tão monótono que você dormiu. Tem gente que precisa começar com 5 em vez de 3. Nossa! Né? Pode ajudar bem. E a história de contar... Contar carneirinho. Carneirinho também. Contar carneirinho é uma coisa que põe você num estado alterado de consciência. Muita gente chama isso de hipnose, né? Mas é uma hipnose leve. Então, contar carneirinho é uma coisa que acaba se tornando monótona e quando fica monótona você dorme. Quando você está acordado com insônia, o que está te atrapalhando é o seu diálogo interno muito forte. Tem que estar um jeito de acalmá-lo, de distraí-lo. Aí você vai conseguir dormir. Muito bem. O Giovanni diz que leu alguns livros sobre neurolinguística e que realmente ajudaram na prática de como lidar com o filho dele, que tem 10 anos. Aí, o meu filho, 10 anos, até disse: pai, ainda bem que você não esqueceu que ser criança é difícil. Essa história. Então, mas aí são técnicas, é claro, existem orientações que são gerais em cada situação, né, tanto para criar com o filho, para dormir e tal. E tem técnicas específicas muito práticas que são da área da neurolinguística. Tem técnicas para lidar com medo, com fobias, por exemplo. Uma fobia pode ser resolvida em minutos, 10, 15, 20 minutos você tira uma fobia de alguém. Porque se o cérebro tem capacidade para criar uma fobia, para montar, ele tem a mesma capacidade para desmontar, desde que você deixe que o cérebro use as mesmas ferramentas que ele usou para montar, para desmontar. Tem técnica para isso, tem que procurar um terapeuta especializado em programação neurolinguística que vai te ajudar muito. Mas aí é um terapeuta que faça uso da programação neurolinguística, mas seja um terapeuta. Mas seja um terapeuta. Né? Veja, alguém que tem habilidades e conhece técnicas, porque programação neurolinguística não forma terapeutas. Programação neurolinguística é um conjunto de ferramentas que pode ser usado para você como mãe, para você como gerente, para você como terapeuta, para você como ser humano, como amigo, tanto faz.
Todas as pessoas podem usar essas ferramentas. Algumas delas são voltadas especificamente para a terapia e para lidar com as próprias emoções. E você pode se auto-aplicar também. Mas então, deixa eu ver se eu entendi. É complicado de entender mesmo, Tânia. É muito amplo. Se você for fazer um curso achava que era apenas a linguagem verbal, a comunicação, né? Que não é só verbal. Certo. Mas ela diz respeito a uma série de questões. Então tem a ver com a plasticidade, a flexibilidade do cérebro. Tem a ver com a maneira como você pensa. Uhum. Depende de como eu penso, eu ajo. Os meus comportamentos são função de como eu penso. Né? O ser humano não vive num mundo que o cerca. Ele vive numa representação desse mundo. Por exemplo, você ouvinte que está nos ouvindo e está achando algo interessante, você não está achando interessante o que eu disse. Você está achando interessante a leitura que você fez do que eu disse. Se nós temos milhares de ouvintes, nós vamos ter milhares de interpretações diferentes. Algumas muito próximas das outras, mas todas diferentes. Muito bem. A gente vive no mapa, não no território. E neurolinguística te ajuda a reconstruir o seu mapa. E tem alguma relação com hipnose? Veja, hipnose é um termo usado para muitas coisas. Na realidade, hipnose, quando a gente entra num elevador, fica olhando aquele numerinho subindo, 10, 11, 12, 13. Muitas vezes o elevador para e você desce no andar errado, né? Você estava em transe, você estava em estado alterado de consciência, hipnose. Muitas vezes, se você dirige automóvel, você sai de um lugar, chega ao seu destino e nem lembra que caminho fez. Você estava no automático, você também estava em hipnose. Tudo isso é hipnose. Existe a hipnose que a gente chama de hipnose de palco, por exemplo, que é aquela coisa de morde uma maçã e acha uma cebola e acha que é uma maçã. Tudo isso existe também. Mas a neurolinguística, um dos pilares para a identificação da programação neurolinguística foi Milton Erickson, que era o papa da hipnose médica. Ele hipnotizava as pessoas e ele era muito hábil. O John Grinder e o Richard Bandler, que foram os criadores da programação neurolinguística, estudaram vários terapeutas. Um deles foi Milton Erickson da hipnose. Por isso muita gente acha que é hipnose. Nós damos curso de hipnose também, mas não é hipnose de palco, é hipnose coloquial, hipnose conversacional, hipnose para autoconhecimento. Se eu estou conversando com uma pessoa e eu tenho algum objetivo de... Eu não vou usar o termo manipulá-la, mas eu quero agradar, pronto. Eu quero agradar, eu estou conversando ali e tal, eu quero agradar, que é o que todos nós queremos, em última instância, né? Existem algumas técnicas, até de hipnose, alguns recursos que a pessoa pode se utilizar para ser mais agradável. Veja, se você quer ser agradável a alguém, ache alguma coisa que você possa elogiar na pessoa. Real, não inventa nada. Ah, não seja falso, né? Qualquer coisa que você achar que você possa elogiar na pessoa é o primeiro passo. Depois disso, se você demonstrar respeito à maneira como ela pensa, por exemplo, o pior erro de um comunicador é dizer que alguém está errado. Ninguém está errado, todo mundo está certo. Para ele, do jeito que ele pensa, ele está certo. Eu posso discordar de alguém. Sim. Então eu posso dizer, olha, eu acho que você está enganado, porque eu penso diferente. Eu acho que você não pensou nisso, nisso e nisso. Tem uma variável aqui que você não considerou. Mas a pessoa, quando toma uma decisão, toma achando que está certa. Pode descobrir que está errada segundos depois, mas quando toma achando que está certa. E quem sou eu para dizer que ela está errada? Ninguém está errado. Está todo mundo certo. Posso estar enganado. Já viu algum vendedor dizer para o comprador que está errado? Não. Ele diria que não, você está enganado, eu pensaria de outra forma, eu consideraria esse outro ponto de vista. Né? Certo. Respeitar o interlocutor. Muito bem. Gilberto, quem tiver interesse pela programação neurolinguística, como é que faz? Tem no site da Tem um site, www.pnl, P de programação, N de neuro, L de linguística, pnl.com.br. Lá tem telefone, tem várias entrevistas nossas, tem alguns programas de TV dos quais nós participamos e tem lá os vídeos para poder assistir, os telefones para obter mais informação, lista de livros, tem tudo lá. pnl.com.br. Muito bem, fica a dica aqui para os nossos ouvintes. Gilberto Cury, muito obrigada, viu, pela sua presença, falando sobre programação neurolinguística aqui. Agradeço também aos ouvintes
que mandaram as suas perguntas. Muito obrigada, hein, Gilberto? Até a próxima. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Gilberto Cury, que é fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, ele foi responsável em 1981 pela introdução oficial da programação neurolinguística, a PNL, aqui no Brasil. Ele é administrador de empresas, formado pela FGV São Paulo, e é professor do mestrado em Gestão Internacional da Fundação Getúlio Vargas.